23/2. O gráfico que segue representa a velocidade em função do tempo para o velocista Usain Bolt. Acho que é o corredor que mais tem questão de vestibular. Também é o melhor, né? Mas ele aparece bastante, gostam dele. Velocista Usain Bolt no Mundial de Berlim 2009. Né? Então tem aqui o tempo e a velocidade, marcado em vários instantes. Sobre este gráfico, analisa afirmativas a seguir. Observe que aqui ele vai falar de aceleração média. Gente, quando fala de média, ela fica além do escopo de qual tipo de movimento é. Se é um move, se é um move, se é outra coisa, aceleração variável. Assim como a velocidade média independe do tipo de movimento, a aceleração média também. A única diferença é que a aceleração média, a velocidade média é ΔS por ΔT, e a aceleração média mede o quê? A variação da velocidade pelo tempo. Pronto. Essa é a diferença. Então, a afirmação, observe, eu vou ler as afirmativas e já ir fazendo, porque ele quer quais são as corretas. Afirmativa 1. A aceleração média do velocista nos primeiros 2 segundos, ou seja, daqui até aqui, né? Nos primeiros 2 segundos, é maior que a aceleração média entre os tempos T2 e T4, ou seja, daqui até aqui. Observe, você percebeu que eu só marquei o ponto de início e do final, não me importei com esse ponto que está entre eles? Por quê? Assim como a variação do espaço só importa o espaço final e o espaço inicial, a variação de velocidade também não depende do que vem no meio, só importa a velocidade final e a inicial. Então, a aceleração média, chamar de 1, vamos chamar esse intervalo aqui de 1, e esse intervalo aqui de 2 a 4 de 2, perfeito? Então, a aceleração média 1 vai ser a variação da velocidade, que é final menos inicial, não importa do meio, 6 menos 0, 6. Observe que a velocidade já está em metros por segundo, o tempo em segundos, então não preciso me preocupar com unidade de medida. 6 menos 0 e o tempo é 2 menos 0, 2. Portanto, a aceleração média 1 é 3 metros por segundo ao quadrado. Tem que comparar com a 2, né? A aceleração média 2 é a variação da velocidade, que foi do 6. Observe, agora aqui tem que prestar atenção. Ó. Eu não sei o valor exato, mas eu te garanto que não é 12. Então, eu não vou conseguir calcular exatamente, mas eu preciso calcular. Isso, muita gente não tem uma trava com isso. Que sempre precisa comparar, ele precisa ter um valor e outro e olhar. Nem sempre você precisa saber o valor exato para saber dizer se é maior ou menor. Basta ter uma ideia do valor. E com certeza, se foi do 6 até antes do 12, é um valor menor que 6. Concorda comigo? Porque se for do 6 até o 12 mesmo, eu não sei quanto é, mas é menor que 6. Porque de 6 até 12 daria uma variação de 6. Mas até 11 e pouquinho, sei lá. Tá? E o tempo continua sendo 2, porque é do 2 ao 4. Então, se a aceleração média é um valor menor que 6 dividido por 2, com certeza vai dar um número menor que 3. Portanto, a aceleração média na parte 1 é maior, que é 3 aqui é menor, que na parte 2. A aceleração média do velocista nos primeiros 2 segundos é maior, perfeito, que a aceleração média entre os tempos 2 e 4. Perfeito, então é verdadeiro. Beleza? Vamos para 2. A força resultante média sobre... de novo a palavra média aí. A força resultante média sobre o velocista entre os tempos T6 e T8 é nula. Vamos ver? T6, T8. Observe que a velocidade é nos dois. Aqui ele aumentou, ficou um pouco acima, ficou, mas não importa, porque é média, olha só. Força resultante média. Força resultante é o que, pessoal? Segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração. Então, a força resultante média pode se calcular como massa vezes aceleração média. E a aceleração média, como eu acabei de dizer,
é ΔV por ΔT, e só importa o V final inicial. Então, vou até apagar aqui para dar ênfase. Não importa que aqui no meio do caminho, ele ficou um pouquinho acima do 12 e depois voltou para o 12. Só importa o instante final e o inicial. E o instante final e o inicial medem 12. Então, o ΔV não teve variação, foi do 12 para o 12. Né? Eu estou olhando para esse intervalo aqui, ó, de 6 a 8. Então, a variação de velocidade foi 0. Então, não importa qual é a massa, não importa qual é o tempo, se é alguma coisa vezes 0 sobre alguma coisa, como tem um vezes 0, vai dar 0. Portanto, a força resultante média sobre o velocista dos tempos 6 e 8 é nula. Verdade. Item 3. A aceleração média do velocista após t igual a 8 segundos é positiva? Aqui, de novo, não preciso fazer cálculo. Vou só escrever a equação mais uma vez para vocês fixarem. A aceleração média é ΔV por ΔT. Se eu quero saber se é positiva ou negativa, como o tempo eu sei que é com certeza o quê? Positivo, porque eu estou indo além do 8, é do 8 para frente. Só vai até aqui, na verdade, né? Que eu acho que quando termina a corrida, um pouco antes do 10. Eu só preciso saber se a variação de velocidade é positiva ou negativa. Observe que é do 8 em diante. Ela começou aqui e caiu. Vai ver que ela está um pouquinho abaixo no final do que no início. Portanto, o ΔV, a variação é negativa, porque no final está menor do que no início. A velocidade dele reduziu aqui depois do 8. Um pouquinho, mas reduziu. Portanto, mesmo sem eu saber o valor exato, como é negativo dividido por positivo, vai dar um valor negativo da aceleração. E ele fala aqui que é positiva, portanto, é uma afirmação falsa. Portanto, as corretas, as verdadeiras são 1 e 2, eu fico com o gabarito da letra B de bola.